E aí pessoal, eu sou Marcos Isaac e eu estou aqui também para poder fazer o método de FIFO convosco. E a única diferença entre esses dois métodos, anteriormente eu havia falado sobre o custo médio ponderado, vulgo sempre, que nos traz aquilo que é a soma das quantidades, a soma dos estoques, isto é, a junção dos estoques. Enquanto que este método FIFO ele procura fazer aquilo que é a descentralização do estoque, a separação do estoque. E FIFO em inglês, né, quer dizer first in, first out. As primeiras mercadorias a entrar são as primeiras a sair. Por exemplo, se tu tens na tua casa uma despensa cujo compraste arroz no mês passado estamos a falar do mês de outubro, porque estamos em novembro. Se você for comprar no mês de novembro mais uma quantidade de arroz, isso significa que serão duas quantidades de arroz. Porém, aquela primeira quantidade que você comprou no mês de outubro, ok? Deve ser a primeira a ser usada. Quando aquela que você comprou em novembro deve ser a última a ser usada. Isto é, primeiro você vai abater aquilo que você comprou no mês de outubro, pois foi foi a primeira quantidade de arroz que você comprou. É um exemplo, ok? Que eu estou aqui a deixar ficar bem claro. Tanto é que pode dar mais exemplos, como por exemplo, nos armazéns. Nos armazéns é natural que um fiel de armazém não vai pegar aquilo que foi comprado por último, em vez de tirar aquilo que foi comprado primeiramente. Ou seja, os primeiros estoques, as primeiras mercadorias a entrar devem ser as primeiras a sair. Nada de ir pegar o que você comprou por último, sendo que no armazém ainda tem. Nada disso, ok? Enquanto que este método de FIFO deve ser a separação daquilo que são os estoques. Ou seja, os primeiros estoques a entrar são os primeiros a sair. Mas ele envolve mesmo aquilo que é a descentralização. Cada estoque inclui aquilo que são os seus preços. Cada estoque tem o seu preço. Bom, vamos resolver este método sem mais delongas, porque papo, teoria nunca acaba. Vamos à prática! Então é isso. Nós estamos aqui o dia 2, o mesmo exercício que nós fizemos o método anteriormente, custo médio ponderado. Porém, temos aqui os 9.000 meticais, mas antes em armazém temos 3.000 kg, né, do produto A ao valor de 9.000 meticais. Então, basicamente será o mesmo exercício que nós fizemos lá no custo médio ponderado. Bom, deixar bem claro aqui que se tivesse preço, iríamos colocar o preço, mas aqui também não tem preço. Quando não tem preço, o exercício é o mesmo. Você pega no valor e divide pela quantidade para achar o preço. Let's get it. Então, nós temos o dia 4. Isso naturalmente que você vai colocar como saldo inicial, né? Esses 3.000 kg ao valor de 9.000 meticais, que você vai poder dividir para achar a quantidade. É o saldo inicial que você coloca nas existências. Depois temos o dia 4, que fala da fatura número 20. Bom, esta fatura número 20 de bacá referente a 2.000 kg ao preço de 3,50, não é? E diz-nos que suportou o transporte no valor de 500 meticais. O exercício é o mesmo, a única diferença aqui é a seguinte, a qual vocês estão a ver aí na ficha do armazém, ok? Você vai para as entradas, não é? Uma vez que você está a comprar, está a entrar na mercadoria no seu armazém, coloca 2.000 no valor de 7.500. Por quê? Você vai pegar nos 2.000, vai multiplicar por 3,50 e depois você vai achar 7.000. Mas tem suporte, não é, de transporte, ok? Essa despesa de transporte, você soma com aqueles 7.000 e acha 7.500, divide para achar o preço unitário. Bom, estamos quase a chegar na diferença, ou melhor, já chegamos na diferença, que é nas existências. Note que você, no saldo inicial, ok? Aquilo que você tem em armazém, ok? É repassado, ok? Esta é a forma correta. Pega aquilo que você tem nas existências, que já existe no armazém, repassa para o dia 4. É a primeira coisa que você vai fazer, ok? Nada de pegar naquilo que entrou
ao preço alterado de 7.500 por conta do suporte das despesas de transporte, ok? Com o preço de 3,75. Nada de pegar neste valor e colocar logo de imediato. O que você vai fazer é ir mexer lá nas existências, porque não saiu nada. Nós estamos a comprar no fornecedor número 20 de Bacar, não saiu nenhuma mercadoria. O que simplesmente está a acontecer aqui é aquilo que é a atualização de estoque. Nós pegamos nos 3.000 ao preço de 3, ao valor de 9.000 e repassamos para o dia 4. Depois você faz a atualização da compra dos 2.000 ao preço de 3,50, ok? Com aquela inclusão de transporte. Repassa por baixo dos 3.000, ok? Que existem em armazém ao preço de 3,75 e o valor é de 7.500, ok? Depois temos aqui o dia 10, ok? Também é uma compra fornecedor Santos, ok? Temos 2.000, ok? Ao preço de 3,80. Diferentemente do exercício número 4, aqui também não temos nenhum suporte de transporte, foi só simplesmente compra de mercadoria. Então isso vai te dar aquilo que é o valor de 7.600. Estamos a falar de entradas, ok? Você vai preencher ali 2.000 ao preço de 3,80 e você vai achar 7.600. Naturalmente você coloca nas existências sem se esquecer daquilo que você antes lá tinha, ok? Lembre-se sempre, tens nas existências uma mercadoria, volte a repassar, no caso de ser compra, ok? Aquela mercadoria só vai diminuir se for venda, no caso de for compra só vai aumentar, mas a única coisa que você vai fazer é repassar, diferentemente de andar a somar quantidades. Você está a descentralizar, está a separar, ok? Então você coloca aí no dia 10, né, aquilo que você já tinha em armazém, estamos a falar de 3.000 e a princípio olha para o dia 4, esqueça aquilo que tem nas existências para não poder se atrapalhar. Note que nós temos duas fileiras aí, posso chamar isso de fileiras, não é? Mas você deve perceber o seguinte, é só repassar essas fileiras e a posterior colocar aquilo que entrou. O que é que entrou? O que é que entrou? A compra do dia 10, não é? A compra de mercadoria que nós fizemos no dia 10, essa de 2.000 ao preço de 3,80. Então você repassa os 3.000 ao preço de 3, que dá 9.000. Depois você repassa aquilo que são os 2.000 que já tem no dia 4, não é? E ao preço de 3,75, isso vai te dar 7.500. Vai para o dia 10, já que entrou 2.000 ao preço de 3,80, isso dá 7.600, você repassa exatamente tal igual, para dizer que você está a descentralizar o estoque. Aí cada um tem seu preço, não tem nada a ver com soma de quantidades, soma de valores ou subtração de quantidades, soma de valores, ok? Note isso aí, é muito importante. Depois vai para o dia 15. Dia 15 te diz o quê? Fatura número 20 de Matola, ok? Referente a 2.000 ao preço de 3,80, ok? Esta fatura também não inclui nenhum suporte, né? Como despesa de transporte. Você já está a entender este exercício? Basicamente é só descentralizar nas existências. Coloca nas entradas. Compra, ok? De 1.500 ao preço de 3,60, tal como vem no dia 15. Depois, isso vai te dar o valor de 5.400, guys. 5.400, este é o valor, ok? Desta compra de mercadoria de 1.500, vai para as existências. Note que no dia 10, até dia 10 nada saiu. Até dia 10 nada saiu. Até dia 15 nada saiu. Simplesmente a mercadoria tem entrado, mas de forma separada. Você agora vai pegar, ok? No dia 10 anteriormente, você percebe que tem dos 3.000 a 2.000, ok? Como mercadoria em seu armazém de forma separada. Vocês estão a ver essa diferença de preços? Essa diferença de preços significa que nós compramos em fornecedores diferentes. Cada fornecedor tem aquilo que é o seu preço. É por isso que vai haver essa diferença de preços, ok? Então, nós agora compramos no fornecedor número 20 de Matola, ok? Essa mercadoria de 1.500 ao preço de 3,60, ok? Então você vai atualizar 3.000 ao preço de 3,80, isso te dá 9.000, estamos a falar do dia 15, pessoal. Isso te dá 9.000, depois dos 2.000 que você tinha no dia 10 ao preço de 3,75, vai atualizar, isso te dá absolutamente 7.500, depois isso será feito
pelos 2.000 ao preço de 3,80, que dá 7.600. Depois nós vamos atualizar aquilo que entrou atualmente, o próprio dia 15. Isso quer dizer que vai ser note que nas existências é a última mercadoria, ok? A entrar, ok? Porque é o último dia desde que nós começamos do dia 1 até dia 4. Dia 1 estou a falar daqueles 3.000 ao preço de 9.000, ok? Aquilo que já tinha em armazém, ok? Depois vamos para o dia 18, ok? Dia 18 nos diz o quê? Despesas de transporte referente a mercadorias compradas no dia 15, no valor de 300 meticais. Lembram-se que no custo médio ponderado foi basicamente só repassar o preço, ok? É a mesma coisa que vai acontecer aqui nas entradas. Este método aqui é muito simples, pessoal. Não se barajem com isto. A única coisa que vocês vão ter que notar aqui é que nesta despesa de transporte referente a mercadorias compradas no dia 15, não tem nenhuma quantidade nesta operação. Muita atenção aí, pessoal. Mas olhando para aquele que é o dia 15, nós temos sim as quantidades que são 1.500. Então, o que é que você vai fazer? Tendo achado, né, o valor, né, do dia 15, ok? Você vai simplesmente fazer o quê? Repassar aquilo que você já tem em armazém. Estamos a falar exatamente do que nós encontramos aqui. 3.000 ao preço de 3, ok? Que dá 9.000. Depois 2.000 ao preço de 3,75, que te dá 7.500. 2.000 ao preço de 3,80, que te dá 7.600. Depois tens aqui o dia 15, não é? Que não incluímos as despesas de transporte, que são essas que estão a dar entrada neste exato momento. Aqui simplesmente você vai pegar naqueles 1.500 que você tem no dia 15, good. Depois você vai pegar no valor, não pega no preço, pessoal. Não pega no preço, pega no valor, ok? Pega no valor, soma lá 5.700, porque antes você no dia 15 tinha 5.400. Esses 300 mais aqueles 5.400 vão te dar 5.700. Daí você vai achar um outro preço, guys. Você vai achar um outro preço. Dia 18 nos diz o seguinte: despesas de transporte referente a mercadorias compradas no dia 15, ok? No valor de 300 meticais. Você simplesmente vai voltar a colocar nas existências, mas antes, naturalmente, porque essas despesas de transporte é referente a mercadorias compradas, então nós vamos preencher, ok? No dia 18, na parte das entradas, ok? Aí onde vem entradas, você simplesmente vai colocar o valor, nada de colocar as quantidades compradas no dia 15, ok? Você vai atualizar isso nas existências. Note muito bem o que eu estou a dizer, ok? Simplesmente vou repassar aqueles 3.000, 2.000, e os outros 2.000 ao preço de 3,80, ok? Aquilo que você já tem no dia 15. Este exercício, pessoal, é muito fácil a nível de separar as quantidades e colocar o seu próprio preço. Eu teria que repetir várias vezes, você só tem que notar a forma como eu faço, ok? Mas a única diferença aqui é exatamente essa: pegar no valor de despesas de transporte e ir somar com aquilo que são os 5.400, ok? Que são as compras das quantidades de 1.500 feitas no dia 15, ok, pessoal? Então, depois disso, o que você vai fazer? Vai às existências, não é? Pega nos seus 1.500 como quantidade, ok? Coloca lá, que é a última quantidade, neste caso, comprada no dia 15, ok? Nada de fazer confusão aí, é só despesa de transporte, ok? Então, pega naquele valor de 300, soma com os 5.400 que você tem do dia 15, então você vai achar 5.700, aí você vai ter que achar um novo preço. Isto porque o valor aumentou, antes era 5.400, agora você tem 5.700. Ok? Então, o preço vai ser de 3,80 e não mais de 3,60. Esta é a forma correta de fazer isto aqui, pois não se trata de despesas de transporte de um dia anterior cujo não foi somado. É só simplesmente atualizar as existências, guys. Vamos a isso, estamos lá. Temos o dia 20, fatura número 8, vai, fatura número 8 de Sakura. Então lá nós temos 2.000, ao preço de 3,80, na qual mencionava-se o desconto de 10% mais 2%. Uma colega me perguntou, mas eu somei essas
esses descontos. Não, descontos não são para ser somados. Estamos a ser bem claros aqui. Trata-se de uma fatura, ou seja, trata-se de uma compra a um fornecedor. Então, quando é uma compra a um fornecedor, naturalmente que você, como comprador, você se coloca no lugar de comprador, ok? Então, você está a comprar uma mercadoria e te dá um desconto, ok? De 10%, né? Então, mais 2%, isso não significa que é um desconto ao qual você tem que somar. Suponhamos que você tem 100 meticais e eu sou teu fornecedor, ok? Você vem com os teus 100 meticais, eu te dou desconto de 50% porque você quer comprar uma camisa. Vamos supor que eu sou vendedor de camisa. Então, eu te vendo uma camisa, não é? Ok, 50 meticais porque eu te dei desconto de 50%, ok? Então, eu decido que nesse mesmo desconto eu quero te dar mais um desconto nos teus 50 meticais, porque antes você ia comprar a 100, mas agora você vai comprar a 50 meticais. Então, com os teus 50 meticais eu quero te dar mais um desconto de 50%. Então, estamos a dizer que 50% de 50 meticais significa que você já não ia comprar a 50 meticais, você ia comprar a 25 meticais. Então, é um desconto que incide sobre um valor na qual eu já descontei. É por isso que vem 10% mais 2%. Vocês já sabem como achar estes valores, ok? Eu deixo exatamente aí a parte em que explica, ok? Se vocês voltarem para o exercício de custo médio ponderado, vem lá a explicação do dia 20, ok? O valor será o mesmo, esse 7.103,2, você vai dividir com a quantidade de 2.000 e naturalmente é uma entrada, isso tudo vai te dar o preço de 3,55. Depois é só voltar a fazer aquilo que é a atualização. Nada saiu até agora, os 3.000 que temos em armazém desde o dia 1 de janeiro de 2012 ainda tem o nosso saldo inicial nesse caso, então é só voltar a baixar as quantidades e naturalmente colocar o último estoque que entrou, que estamos a falar do dia 20, ok? Com o preço de 3,55, ok? Vocês já sabem como calcular o dia 20, eu deixei bem claro aí. Para quem não souber, é só deixar nos comentários que eu volto a explicar novamente, ok? Então depois é só ir até ao dia 22, ok? Dia 22, pessoal, vou deixar uma coisa bem clara aqui. Se você não entendeu o dia 20, é porque você não viu o exercício que eu deixei aqui, né? Resolvido, custo médio ponderado. Então, é melhor você correr para lá e rever. Essa é a forma mais simples, ok? De deixar as coisas bem clarificadas. Vale a pena colocar dúvidas sendo que você viu algo, ok? Assim você passa pela dificuldade com facilidade. Então, vamos a isso. Dia 22. Nós temos aqui VD número 25, a Momat, ao preço de 3.000, ok? Aliás, ao preço não, a quantidade de 3.000, ok? Ao preço de 4. Ok? Então, o que você vai fazer, né, neste dia 22 é o seguinte. É o dia que eu queria para vos mostrar qual é a diferença entre o custo médio ponderado e o FIF, First In, First Out. As primeiras mercadorias a entrar são as primeiras a sair, o que é justo, ok? Depois, o que você vai colocar? 3.000, naturalmente, porque são as quantidades que você está a vender, ok? A esse cliente Momat. Então, você deve simplesmente colocar o preço de 3, que é o preço da sua primeira mercadoria. Estamos a falar de aquilo que você tem em armazém, ok? Lembre-se, primeiras mercadorias a entrar são as primeiras a sair. Logo, você vai pegar naqueles 3.000 que você tem, hein? Não é? Em cima, note que você tem em cima e bem atualizado. Agora, porque é uma venda, você vai ter que pegar aquilo que entrou primeiramente. O que entrou primeiramente, estamos falando do dia 1, ok? Mas não se focando no dia exatamente, pode voltar ao dia 20. Você vai notar lá que a primeira mercadoria é de 3.000 ao preço de 3. Note aí, ao valor de 9.000. Então, em vez de tu pegar nesse preço de 4, você tem que ir pegar no preço que você tem do teu primeiro estoque inicial, que é para poder colocar aí, não é, bem clarificado, bem clarificada esta venda, ok? Ao cliente Momat, não é? Então, você vai atualizar o estoque de que forma? Uma vez que o primeiro estoque é inexistente, ok? Porque se você tem 3.000, vendeu o preço de 3, ok? E o valor
naturalmente é o 9.000. Isso significa que o primeiro estoque foi eliminado, ok? A primeira mercadoria que você comprou é inexistente, já não existe. Se você quiser baralhar as coisas, pode cair. Nada de baralhar as coisas. Em vez de pegar no preço de 4 que vem aí na venda, muita gente confunde isso. Vai pegar no preço do teu primeiro estoque, ok? Este exercício é muito fácil, porque se você notar, até aqui nós só tivemos compras, ok? Essa é a primeira venda. Então você tem que ver exatamente como é que você vem fazendo as tuas atualizações. Como é que você vem fazendo as tuas atualizações? Pega exatamente naqueles 3.000, ao preço de 3, ok? Nada de pegar nesse preço de 4, vai cair. Este preço que vem aqui nas operações do dia 2 deste exercício, ok? Então você simplesmente vai atualizar aquilo que continua em armazém. Os 3.000 já não continuam ao preço de 3, ok? No valor de 9.000. E pessoal, e nós terminamos no dia 22, ok? Vamos ao dia 25. Dia 25 simplesmente são devoluções de 500 kg de mercadorias compradas no dia 20. Imagina um exercício que dá esta probabilidade de, em vez de ser um dia anterior, um dia antes, você tem que voltar para lá para o dia 20. Ok, tudo bem. Isto não é nada, é simples. Você simplesmente vai pegar na tua ficha de armazém, vai colocar aqui nas saídas 500 kg aos quais você comprou antes, ok? Nesta quantidade de 2.000 do dia 20, ok? Por que saídas? Porque nós compramos mercadoria a um fornecedor e esta mesma, se você notar, a operação é realmente sobre compra de mercadoria a um fornecedor. Então, você vai correr para o campo das saídas, ok? Nas quantidades e colocar essa quantidade de 500 kg, ok? Nós estamos a devolver algo que nós compramos. É por isso que nós colocamos no campo das saídas. Nada de fazer confusão aí. Até porque se a primeira operação te diz que foi compra, ok? Se o dia 20 nos diz que foi compra, ok? A esse fornecedor Sapur, e naturalmente que é uma devolução que nós estamos a fazer, é porque nós compramos e neste exato momento estamos a devolver, ok? Só nos diz qual é o motivo, não nos diz qual é o motivo aqui, não é interessante ou não interessa para continuar a resolver este exercício. Este exercício é resolvível mesmo sem este detalhe. Então o que nós estamos aqui a tentar dizer é o seguinte, pessoal, é o seguinte. Pegas no dia 25, colocas lá 500 kg nas saídas, ok? Isto no campo das quantidades. Depois você vai pegar o preço de 3,55. Por que 3,55? Porque no dia 20, no campo das entradas, tanto a nível de atualização, ok? Você tem lá no dia 20, nesse caso, né? Você tem lá o preço de 3,55, ok? Você tem lá o preço de 3,55. Esqueça o valor de 7.103,2 que você achou daquele desconto de 10, mais 2%, mais frete seguro. Esqueça aquilo. O que você quer aqui é o preço. Então você se foca no preço. Então pega nos 500 kg que você está a devolver, ok? Então você coloca o preço de 3,55, ok? Que foi o mesmo preço pelo qual você comprou, ok? Então você acha 1.775. Com esse mesmo valor, você vai fazer aquilo que são as atualizações de estoque, ok? 500 kg estão a devolver, então significa que no nosso armazém, ok? A quantidade, o estoque está a diminuir, ok? Está a diminuir, não é só quando se trata de venda, isso também em caso de devolução, está a diminuir. Então estamos a devolver, então isso significa que o estoque vai ser atualizado. De que forma o estoque vai ser atualizado? Você simplesmente vai pegar nos 2.000 que já tem no dia 22 ao preço de 3,75, vai colocar lá o valor de 7.500, depois pega nos 2.000 que você já tem ao preço de 3,80 no valor de 7.600, você vai colocar lá, depois pega nos 1.500 ao preço de 3,80, ok? No valor de 5.700. Onde começa a anomalia? Exatamente aqui, nestas quantidades que vão diminuir referentes ao dia 20, ok? Se você notar no dia 22, você tem uma quantidade de 2.000 ao preço de 3,55. Mas porque você fez uma devolução, ok? De 500 kg, já não serão 2.000. Foca-se no dia 22. Se não quiser focar no dia 22, foca exatamente no dia
20, ok? Você comprou 2.000, mas porque você fez uma devolução, você devolveu, você vai colocar o preço de 3,55, meu caro. Então, essa é a maneira correta de resolver o dia 25, meu caro. Simplesmente vais pegar naqueles 1.000, ou melhor, naqueles 2.000, vai subtrair com esses 500 que você está a devolver ao preço de 3,55. Lembre-se disso, o preço deve ser o mesmo pelo qual você comprou. Isso vai te dar 5.325. Daí, você já atualizou o estoque do dia 25. Então, pega... Do dia 20, que neste caso está repetido, não é? E nós encontramos lá essas 2.500 quilogramas ao preço de 3,70. Mas naturalmente que não será este preço de 3,70. Nós vamos ao campo, neste caso, das saídas, e colocamos lá 2.000. Por que 2.000? Porque nas existências do dia 25 nós temos como o primeiro estoque esse 2.000 ao preço de 3,75. Note que nós estamos a vender 2.500, ok? Ou 2.500 quilogramas. E estas 2.500 quilogramas não podem cobrir aquilo que nós temos como primeiro estoque que deu entrada, que nesse caso estamos a considerar esses 2.000 ao preço de 3,75 do dia 25, não é? No valor de 7.500. Então, você vai colocar no campo das saídas do dia 20, ok? Neste caso, este dia 20 repetido, neste caso que é a venda a prazo, diferentemente daquele dia 20 que é a compra, ok? Então, você vai colocar aí 2.000 o preço de 3,75, no valor de 7.500, o primeiro estoque foi abatido, depois você vai colocar essas 500 que faltam, neste caso, para cobrir os 2.500 que estão a ser vendidos. Então, estes 500 vão ser vendidos ao preço de 3,80, ok? Que é o segundo estoque. Note que nós temos um estoque de 2.000 e nós estamos a bater 500. É por isso que, ok? Nós, na atualização, vamos ter 1.500, ok? Referente a esta base de 500, ok? Do estoque de 2.000 ao preço de 3,80. Isto é, estes 2.000 nós vamos subtrair por 500, uma vez que é uma venda, está a ser mercadoria do nosso armazém. Então, atualizando aquilo que é o nosso estoque, nós teremos lá 1.500 ao preço de 3,80, ok? O último preço ao qual foi feito o abate de 500 para cobrir os 2.500, ok? Então, 1.500 ao preço de 3,80 vai nos dar lá 5.700 e teremos novamente 1.500, ok? Porque nós não mexemos nesse 1.500 aí, ok? Ao preço de 3,80 teremos lá 5.700. Depois, para cobrir, ok? Por completo, para fechar por completo o exercício, nós teremos lá 1.500 ao preço de 3,55, no valor de 5.325. E é assim como nós fechamos este exercício, pessoal. Para outros exercícios, irei dar mais recomendações. Eu quero que vocês partilhem estes vídeos, eu quero que vocês coloquem o like, eu quero que vocês suportem para saber se eu faço aquilo que é a explanação de apuramento de margem de lucro, ok? Estamos a dizer exatamente aquilo que serão os teus ganhos a nível de um destes métodos, ok? Como apurar a margem de lucro, um destes métodos que eu dei de custo médio ponderado e FIF, ok? First in, first out, ok? Estes dois critérios exigem o cálculo de margem de lucro. Eu estou aqui para mostrar isso, mas eu quero que vocês partilhem, subscrevam-se e deixem um like. Esse suporte é muito importante mesmo. Comentem aí, ok? Respondo comentários no YouTube only and only, ok? Just that. We see each other another day, okay?